viemos alguns, né, não todos, alguns filhos, netos do professor Pompeia e até bisneto, um filho meu, todos, né, enfim, o mais velho faleceu, depois tem a Tereza, que está lá atrás, ali, ela é professora, teóloga e professora, depois tem a Magui, que não pôde vir, que também é professora, depois sou eu, que fiz física, mas atuo muito mais como professora, depois tem o Guto, é psicólogo e é professor e formador de psicólogos. Depois tem a Vandinha, que está ali, filmando ali, que é professora, básica, professora de primário, alfabetizadora fantástica. Depois tem o Zé e o Leca, que não são professores, mas de vez em quando ensinam também um pouquinho. Depois tem o Roberto, que é arquiteto e professor, e atualmente ele é mais professor até do que arquiteto. Depois tem o Marcos, que está ali, atrás, filósofo e professor, atualmente atuando muito. Depois tem o Sérgio, que é agrônomo, e com muita frequência também leciona e tal. Por fim tem a Gilda, que não está aqui, mas está a filha dela, a Anitta, que Gilda é professora de Santa Cruz, filósofa e professora do ensino médio, e faz muita questão há anos, ela dá aula lá, e a filha agora, o que ela quer fazer? É a louca, porque quer também ensinar, e hoje em dia, ser professor no Brasil é uma coisa meio, só os muito idealistas, ou muito, né, então, e aí o caso que eu queria contar aqui rapidinho, depois do grupo tem um e ele tem outro, é quando, né, como foi dito ali pelo professor Mascarenhas, quando o papai foi convidado para fazer como ele chama, espelho do professor Smith, que foi o especialista que os Estados Unidos facilitaram para o Brasil para montar o ITA, que era especialista em formar engenharia de aeronáutica, né? Que depois da Segunda Grande Guerra ficou evidente que a Força Aérea era estratégica e precisava ser formada, então teriam que ser formados os oficiais da aeronáutica. Então o professor Smith veio para o Brasil e ele pediu para ter um engenheiro, uma pessoa com experiência em formação de engenheiros, e o meu pai foi uma dessas pessoas que foi diretamente conversar com ele, e aí eles fizeram todo o plano. E quando chegou ao final do plano, o professor Smith também foi lá e calculou os custos para formar todo ano 40 oficiais da aeronáutica, que precisavam ser, obviamente, bons engenheiros de aeronáutica. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você está pilotando, como é que é e tudo. Então, e ele verificou que se o Brasil tivesse disposto a investir 10% a mais, além de formar 40 oficiais, poderia se formar 80 civis também, junto, cada turma. Então, em vez de você ter uma turma de 40 alunos, você teria uma turma de 120 alunos todo ano entrando. E aí foi colocado isso em questão. E aí houve uma discussão dentro da aeronáutica, as lideranças dentro da aeronáutica, a favor e contra. Sim, porque não. Tinha aquele medo dos alunos civis serem comunistas, aquela coisa toda. E vão querer fazer grêmio, sei lá o quê. Então tinha uma turma que não queria e tinha uma turma que achava isso muito importante. Ao contrário, engenheiros formados, muito bem formados, tenderiam a assumir liderança no Brasil, e aqui se prezariam valores que a aeronáutica tem, de nacionalismo, de caráter, sei lá, mas de exigências, né, de formação. E prevaleceu essa segunda linha, que era muito mais liderada pelo Montenegro, né, pelo brigadeiro Montenegro. Então, foi feito, e essa luta, essa questão do ITA ser realmente uma grande escola de formação era uma luta muito do papai, que achava que, inclusive, nos 2 primeiros anos, é que tinha que vir os melhores professores. Os melhores professores não só da aula de pós-graduação, coisa e tal, que é mais confortável, mas assumirem realmente a formação dos anos básicos. Então, essa é a história que eu queria contar. Olha, o Miranda aqui lembrou o seguinte, ele nem precisa falar que é filho do Pompeia. Não, tá na cara, né? É igual o Pompeia. A genética é fácil. Ele também.
Eu queria falar um negocinho. Sim, um pouquinho. Claro. O assunto atual é professor Pompeia. Eu posso falar sobre ele porque eu fui contratado por ele para trabalhar no ITA, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando eu fui reitor do ITA, eu o escolhi para ser chefe da divisão de alunos, que foi a última função que ele teve no ITA. E eu, então, essa história, vamos dizer, de que foi contada com os guardas civis, nós vivemos isso porque um belo dia apareceram 50 militares civis lá no departamento de Química que ele tinha convidado para dar uma aula sobre erro. Teve mesmo. Vai ver que foi depois do incidente. Eu não vou me alongar, mas tem muita coisa para contar, mas não vou me alongar. O que eu vou fazer é parabenizar essa turma por ter lembrado de homenagear esse grande professor ao qual o ITA deve muito. A sua estrutura atual não seria a mesma sem o Pompeia. Isso eu tenho absoluta certeza. De modo que meus parabéns a todos. Desculpem uma falha minha, que quando eu comecei, que estava nervosa para falar, de agradecer o convite do reitor, o convite dessa turma fantástica, e de homenagear ao professor Tichini, que era falado, conhecido, e todos nós lembramos muito, se não da pessoa, porque a gente era muito pequenininho, do nome, foi sempre um nome muito presente. E queria falar que também entre os netos que estão aqui presentes, tem o Pedro José, que é filho dele, que acabou de sair, está com um menino pequenininho, ele foi levar ali, e que é aqui do ITA, né, trabalha agora aqui. E o meu filho, neto também, o Luiz Raul, que está ali, que é físico, professor da USP, então seguiu um pouco a carreira, mas é mais na cosmologia que ele atua, seguiu a carreira. Então... Olha, eu acho que tem 2 episódios que para mim definem um pouco a figura do meu pai, né? O primeiro diz respeito à condição de pesquisador, né? Eu acho que ele era um pesquisador o tempo todo, não só quando ele estava operando no laboratório ou lidando com questões temáticas. E ele costumava dizer o seguinte: olha, o mais importante para se criar a ciência é você saber que não sabe, porque é do não saber que todo conhecimento nasce, porque só quem não sabe e sabe que não sabe, pergunta, e só quem pergunta pode saber, né? Então, essa primeira referência se transformou inclusive numa tarefa para as primeiras turmas do ITA, porque eles tinham observado que os alunos do ITA preenchiam nos testes de múltipla escolha, que os testes estavam começando, né, a ser usados como sistema de avaliação, e o pessoal não deixava nenhuma pergunta em branco. Mesmo quando ele não sabia, ele marcava qualquer coisa, porque tinha uma chance de acertar alguma coisa. Então, eles montaram um teste constituído de afirmações, após a qual você tinha 3 opções. Primeira opção, certo. A segunda, errado. E a terceira, não sei. Para que os alunos aprendessem a marcar a expressão não sei, foram criados enunciados cujos elementos não eram suficientes para você julgar se a afirmação era certa ou errada. Nestas situações, o aluno tinha que apresentar a resposta não sei, porque a resposta não sei era a única resposta correta. Nisso existe uma formação de resgate do valor do não saber. E o valor do não saber como fundamento das possibilidades do saber de um modo geral, né? Isso criou, inclusive, para a gente a liberdade de não saber e o respeito pelas pessoas que não sabem, pois elas estão no lugar de onde toda a ciência nasceu. O segundo episódio é que ele era um sujeito especialmente apreciador da justiça.
meu pai sempre teve uma preocupação muito grande com a questão da justiça. E nós éramos 12 filhos, frequentemente nós vivíamos a situação onde alguma coisa precisava ser dividido entre 2 filhos. E ele, prudente, quando essa situação se apresentava, chamava os 2 filhos e entregava uma faca para eles fazerem a divisão, um pedaço de chocolate, né? E dizia o seguinte: um divide, o outro escolhe. Nós aprendemos a dividir com uma precisão. Nunca houve reclamação. E isso foi fundamental para a gente se dar conta de que a justiça nasce do compartilhamento do poder. E isso é uma experiência em termos de vida que foi extremamente significativa. Então essas são as 2 imagens que eu acho que compõem para mim a referência de meu pai. Eu tenho uma influência enorme do meu pai, principalmente porque ele me enganou um tempo, talvez uns 30 anos, até eu perceber que uma das razões de Deus não me dar bem na escola, ser sempre uma pessoa um pouco desinteressada naquilo que tinha na escola, foi fruto, né, de uma provocação, que ele disse que tinha um problema no ITA que ele não tinha conseguido resolver, que era com os colegas tentar descobrir a posição de um cubo homogêneo flutuando na água, qual era a posição, e aí ele pediu para fazer umas sessões. Enfim, eu acabei me apaixonando por geometria, e hoje eu dou aula principalmente de geometria de estruturas. E foi muito importante isso porque, junto com a geometria, eu consegui acoplar uma série de outros problemas e questões que me levaram até hoje, e que estão dando frutos, né, a fazer parte da formação de vários ex-alunos do ITA que estão na Embraer hoje. Então eu ainda já estou com palestras já agendadas até para o ano que vem para turmas da Embraer. Já fiz, eu acho que alguma coisa em torno de 12 apresentações, ainda farei alguma coisa em torno de 8. Outra coisa interessante é que, como eu dou aula, eu comecei a ficar meio chateado com o modelo da privatização do ensino na universidade, e aí um colega meu diz assim: vai para uma universidade que está começando agora, muito interessante, que é bem diferente, que é em Santos. E eu fui para lá dar aula, e na aula inaugural encontrei nada mais, nada menos do que o reitor que deu a primeira aula, que era o Osíris Silva. E aí eu me apresentei como filho do Pompeia, e aí ele ficou muito emocionado, eu vi os olhos encherem de lágrimas, e aí ele diz assim: você sabe que, muita gente não sabe dessa história, que quando eu fui fazer o exame no ITA, a última fase era uma entrevista. Então eu fui para a entrevista, sentei na sala de espera, e lá encontrei um rapaz que começou a conversar comigo e a perguntar por que eu estava fazendo essa escolha do ITA, de onde eu tinha vindo, o que eu queria, não sei o que e tal. E quando eu acabei de falar a última frase, esse rapaz se levanta e diz assim: está admitido. Era um professor do pé, estava na sala, fez a entrevista antes, né, dele saber que ia ser entrevistado. Bom, eu acho que...